Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Chegar e hoje eu tenho a honra de receber um dos maiores atletas que o Brasil tem, ele que é hoje um dos maiores nadadores paralímpicos do mundo. É muita medalha para uma pessoa só. Ele é inclusive reconhecido, para vocês terem uma ideia, os seus feitos de natação não se comparam a nenhum outro esportista do Brasil, com ou sem deficiência. São 27 medalhas paralímpicas, 14 ouros, 7 pratas, 6 bronzes. Foram 17 anos de carreira encerrados na Paralimpíada de Tóquio em 2020, contabilizando 100 medalhas em campeonatos mundiais, para pan-americanos e Paralimpíadas. Muito bem, Daniel Dias. Muito obrigada por você estar aqui. Olha, eu estou muito tempo esperando. É verdade. Eu só tinha a oportunidade de vê-lo na ativa, né? Que eu tive a oportunidade de... Não a Paralimpíada, eu fazia a Olimpíada e eu ia embora. Mas depois a gente assistia... Vocês, às vezes, assim, davam um banho na gente, né? Nas Olimpíadas, enfim. Foi um momento muito bacana que eu acompanhei você nas piscinas e agora você estando aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado. Fiquei feliz, né? Acho que é uma oportunidade de poder estar aqui, contar um pouquinho aí da minha história. A gente estava tentando esse encontro, né? Já tem um tempo e que bom que deu certo. E para mim é uma alegria, de fato, como eu já falei, estar aqui, da gente poder realmente conversar um pouco mais. E o que eu acho bacana, assim, eu não sei como é que você era jovem, mas você me passa uma alegria. Alegria. Sim, A gente olha para você, a gente vê o seu sorriso, a gente vê o teu brilho nos olhos, a sua alegria em falar com as pessoas, a sua generosidade. eh, E assim, esquece que você tem algum tipo de deficiência, né. Isso foi sempre assim ou você lutou contra isso? Porque quando a gente é criança, a gente sofre bullying, não sei o quê, porque eu sofri bullying a vida inteira, e eu não tinha deficiência, eu sofri bullying a vida toda. Então, é difícil quando você não se sente pertencendo a um grupo. Como é que foi para você? excelente colocação, né? Eu fico feliz com esse, vamos dizer, feedback, né? Com essa questão do sorriso, da alegria. É algo que realmente é natural, não tem nada que eu forço para fazer isso, mas claro que a minha vida não foi sempre isso, né? E que bom que a gente fala aqui do bullying, porque eu passei por isso, né? Que eu falo que hoje é chamado de bullying, mas nada mais é do que o preconceito Sim. que eu passei na minha infância. Quando criança, quando começo a ir para a escola, é um desafio muito grande. E ali eu começo a entender a questão de ser diferente, a questão de ter uma deficiência. Ah, mas até então você não se via com deficiência? Não, eu tinha 4 anos quando eu começo a ir para a escola e tudo. E ali com 5 anos eu começo a perceber isso, né? Poxa, sou diferente dos colegas e claro que eles também percebem, e é onde começa a acontecer o preconceito, o bullying, hoje chamado. Ali foi um dos momentos muito desafiadores para mim, foi muito difícil. Foi onde eu sempre falo que eu precisei fazer uma escolha. Eu fui chamado de muitas coisas, e hoje esse rapaz aqui que sorri, não chegava em casa sorrindo, era totalmente diferente. Mas eu agradeço muito a Deus pelos meus pais, né, que Eles sempre te apoiavam? muito, né, sempre minha mãe muito jovem e a sabedoria que ela teve para me criar, né, a gente tem que pensar, nós estamos falando há 34 anos atrás, a as informações não eram Nossa, não como tinha hoje, né, não nenhuma tinha, informação. tanto já vou chegar num ponto que eu passo a frequentar a ACD, né, que conhecemos a ACD, que é quando eu nasci. Então, quando eu nasci, meus pais não tinham contato com pessoas com deficiência, não sabiam que existia, não sabia que o filho ia ter deficiência, né. Então tem todo esse desafio, mas são histórias que eu não lembro, e eu lembro desse episódio quando eu começo a ir para a escola e Ele te começo marcou, né? É. exatamente, né, e aí eu começo a enfrentar o preconceito, e aí eu tenho que fazer escolha na minha vida. Bom, eu vou realmente acreditar nisso que estão me falando, que eu não vou conseguir. Eles falavam que você não ia conseguir? Sim, que não Ah, devia nem sonhar, não devia sair de casa. Então são coisas que não é que você acredita, mas você passa a ouvir, você começa a a acreditar dúvida, naquilo que você vamos está dizer, vendo. né? Isso, você fala, poxa. E aí eu começava a olhar também ao meu redor e eu não via pessoas com deficiência. Não era um. Eu morei na cidade de Camanducá, em Minas, né? Então eu cresci naquela cidade, uma cidade do interior de Minas, bem próximo aqui, São Paulo, né? Então sul de Minas. Mas era uma cidade
que eu não tinha contato com outras crianças com Você não deficiência. se encontrava em grupo nenhum. Não. E aí eu começo a realmente ir agora. E ali eu falo muito das escolhas da nossa vida. A nossa vida ela é feita de escolhas e momento. Esse momento que nós estamos vivendo, ele não vai voltar mais. A gente tem que desfrutar ao máximo disso. E foi isso que eu escolhi na minha vida. Eu escolhi ser feliz, em busca dos meus sonhos e objetivos, e sorrir. E viver o momento. Ah, quer dizer que a minha vida não teve problema? Não, minha vida tem muitos problemas, tem as suas dificuldades, mas a maneira que eu olho para a minha vida desde então faz uma grande diferença. Mas essa decisão que você escolheu ser feliz veio cedo ou demorou? Ela veio num processo. Tá. Claro que quando eu falo assim, parece que É eu escolhi agora, super não. fácil. Mas é justamente nesse processo que eu estou enfrentando. Passando por isso, o preconceito, o bullying, e aí eu começo a desenvolver na escola, e eu começo a fazer esporte. Nada de esporte paralímpico. Esqueça. Esporte, que Vamos- esporte que você fazia? Eu fazia futebol na educação física na escola. Era bom ou não? Muito ruim, mas tá tudo bem. O importante era fazer, né? Competir. Ah, Mas a questão não era nem se era bom ou ruim. A questão é que quando eu fui jogar futebol pela primeira vez, foi um grande desafio e muito legal. Eu lembro como se fosse hoje, né? Chego para jogar e eu sempre falo muito isso, né? A bola, ela tem um poder, vamos dizer assim. Quando se joga uma bola, não importa a sua classe social, a sua cor, e tudo nive- nivela vai tudo. nivelando tudo, né? E eu lembro que eu começo a jogar e foi um processo naquilo, né? Tem gente ruim, tem gente boa. Isso é no esporte como um todo, na escola, nós estamos falando de educação física. E eu lembro quando eu fiz um gol. E é claro, gente, que eu não estou falando que foi no primeiro dia de educação física. É. Não, foi um processo que aconteceu. E o gol, ele vira um momento... Vamos falar de futebol um pouquinho. Quando se joga futebol, quando você está assistindo uma partida, o que todo mundo quer ver é um É gol. gol, lógico. E se você está jogando, se você está brincando, é o gol que é o grande momento. E quando eu faço um gol, todos vêm me abraçar do time, né? Isso é uma grande conquista, uma grande realização. E eu passo a entender o poder do esporte, né? O quanto o esporte pode transformar vidas. E podia transformar a sua. Exatamente. Era eu com um gol, já fui abraçado por todo mundo. Isso. E ali começa a me sentir parte de. Eu sempre falo que para mim isso é a inclusão. A inclusão nunca é eu ter um piso tátil ou ter uma rampa de acesso, um elevador. Isso também faz parte, mas são coisas que são estruturas. A inclusão, para mim, ela parte de amor e respeito. Amar ao próximo e respeitá-lo. E ali, quando se tem aquele gol, é uma grande conquista. Pode parecer pequena, mas é uma grande Não. conquista. E eu lembro que eu volto no outro dia na escola, radiante, sorrindo. E eu entendo que a vida é isso. Vão ter dias incríveis. Você falou, é esse caminho aqui É que esse eu quero. caminho que eu quero. Mas até então eu não sabia que existia esporte paralímpico, não sabia que existia Paralimpíada, Nessa campeonatos época mundiais. já se falava de Paralimpíada, não, né? Não. E aí eu cresci desse jeito. Então, como cresci também numa cidade do interior, a gente brincava na rua. Então eu jogava bola na rua, brincávamos de... Eu cheguei a jogar vôlei, joguei basquete, joguei handebol. Eu experimentei várias modalidades, mas você fala, e a natação? Não sabia nem nadar. Eu não conhecia a natação, não tinha piscina na cidade que eu cresci, em Camanducaia. E eu cresci dessa maneira, sempre sendo um esportista, muito entre aspas aqui. Um esportista no sentido de fazer esporte. Tudo que envolvia esporte, eu Você fazia. experimentava. Eu sempre fiz e experimentei. Então, qualquer coisa, era para pular uma corda. Você ia. E aí era muito legal, Silvia, porque foi acontecendo o seguinte, os meus colegas, eles estudaram comigo do prezinho, que eu não sei como fala hoje, né, mas até O infantil, vai. o infantil até o colegial. Então você já Fomos fazia a parte turma, da né? turma, E foi muito legal que passei por esse processo que eu falei, mas de repente eu faço parte daquilo. Sou parte disso aqui. Não somos iguais, mas somos Você tinha uma sensação de de pertencimento. pertencimento. Então eu faço parte daquele clube, né? Vamos dizer assim, daquele time, eu fazia parte ali e a gente cresce, desenvolve e foi muito legal para mim esse processo todo. Uma infância feliz, então. Muito, muito. A minha infância eu tenho grandes recordações, apesar desses momentos difíceis, mas foi esses momentos que me prepararam também para hoje viver grandes coisas, né? Então,
Quando fala a minha infância foi como de qualquer outra criança. Essa é a grande realidade. Muito legal. Apanhei dos meus pais, aprontei bastante, É. sorri, chorei, sofri, mas aprendi com tudo isso, né? E isso para mim foi muito, muito importante mesmo, ter tido essa infância, né? De brincar na rua, de aprender a andar de bicicleta com meus 13 anos. E eu não desisti até aprender, né? A bicicleta, ela me ensina muito, né? Tanto é que eu falo um capítulo do livro, né? E aí, justamente, porque eu via meus colegas andando, meus primos andando, e eu, não, preciso Por que não? tentar, Eu preciso quero. fazer, preciso... E meus pais, para mim, quando eu digo a sabedoria, né? Foram adaptando a bicicleta. Ah, Ah, tá. vamos tentar fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos... Até que a gente conseguiu adaptar uma maneira e eu fui aprendendo a andar, e eu lembro que com 13 anos eu consigo andar de bicicleta, né? Então, Quer é dizer, uma grande você foi conquista. conquistando, independentemente do esforço ou não, tudo que você quis. Exato, Hum. exato. Então, até perguntar, você pensou que não podia? Na verdade, isso eu nunca pensei na minha Você não vida. pensava que não podia? Isso vai ser difícil pra mim. Não. E é muito legal hoje, Silvia, é interessante eu falar isso aqui, né? Porque, um exemplo, eu tenho meus filhos hoje, tenho 3 filhos. E esses dias Nenhum a deles gente... tem deficiência. Não. Esses Tá. dias a gente foi num hotel passear. E claro, a gente estava na piscina, brincando e tudo. E aí um deles desamarrou a sunga e ele vem perto de mim, papai, amarra. E é muito natural, gente. Eu vou lá e amarro. E no que eu olho, que eu tô ao redor, tem um pai e um filho olhando assim pra mim, né? Sim. Ali eu paro pra refletir sobre umas questões da minha vida, né? Que pra mim é natural. Mas eu sei que às vezes a pessoa olhar e fala... E eu vi que o pai falou, tá vendo? Você precisa aprender a amarrar, ó. Tá vendo? Olha... E real isso, né? Porque como que você aprendeu a amarrar? Poxa, eu vou Treinando. te responder do seguinte: como você aprendeu a amarrar? É, Você teve que praticar. exato. Faz a argolinha, faz uma outra. Praticar. Eu não consigo segurar as 2 argolas, mas eu tinha que me adaptar na maneira que eu conseguiria. Então, minha mãe falava: ó, você vai fazer assim. Agora, como, filho? Acredito que você vai descobrir. E eu Nossa, ia. incrível. E eu E ficava treinando, e tentando, treinando, e treinando. treinando. Então eu falo que todos esses momentos da minha infância já estavam me preparando para o esporte, para quando eu conhecesse o esporte, né? Porque eram coisinhas muito simples, mas que eu precisei me adaptar. E minha mãe sempre falava: eu não vou estar aqui sempre. Você tem que se virar, você tem que ser independente, você tem que fazer as coisas sozinho. E é onde eu fui aprendendo realmente a amarrar um cadarço do tênis, colocar, depois que conheci o esporte, a touca sozinho, óculos, enfim. Então, fazer todo o meu dia a dia, vamos dizer, sozinho, né? E essas grandes conquistas, para Conquistas. mim, elas fizeram uma grande diferença quando eu conheço o esporte paralímpico. Quando você conhece a natação, quer dizer, quando você entra realmente no Paralímpico? 2004, Paralimpíada de Atenas. Eu estava na minha casa com 16 anos e eu lembro mais uma vez como se fosse essa É a imagem primeira hoje. Paralimpíada que existiu ou não? Não foi a primeira, mas foi a primeira que se tem uma divulgação. Tá, ok. Se a gente resgatar, quem gosta de esporte, né, tá nos acompanhando, se resgatar na memória, assim, você vai lembrar que 2004 começa a ter alguma Chamar reportagem, alguma chamar atenção, tá. atenção, e eu vou falar o nome de um cara que é um grande responsável de eu ter entrado, eu falo para ele, uma culpa boa, Clodoaldo Silva. Tá. Clodoaldo Silva conquista 7 medalhas em Atenas, né? E começa a sair reportagens. E eu lembro que saem reportagens. E eu tô sentado na sala da minha casa, sai uma reportagem. Clodoaldo nadando, chegando, comemorando. E eu falo para meus pais, eu quero ser atleta. Porque até então eu tinha o sonho de ser atleta, eu tinha. Eu queria ser jogador de futebol. Porém, esse sonho foi, vamos Sendo dizer... adaptado. Porque eu não via atletas do futebol com deficiência. Aí eu falava, não... Não vai dar certo. Eu disputei campeonatos na cidade ali, eu era o único também, não tinha. Eu falei, não, isso aqui não vai funcionar. E Não foi vai meio rolar. que um sonho deixado de lado, porque não tinha uma referência, uma inspiração. Quando eu vejo o Clodoaldo, aquele sonho aflora novamente, né? Ele retoma no meu coração, eu falo, É isso que eu é quero. isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. E eu lembro que eu falo para os meus pais, o incrível de tudo é que
Eu não sabia nadar. Nada. Eu não Nunca sabia. tinha experimentado natação. Você não me afogava, vamos dizer assim, mas ficava na piscina brincando, mas Tá. nada profissional, não sabia nem o que era 4 estilos de natação. E ali começa realmente esse meu sonho, né? Então, quero ser um nadador. E aí, meu pai e minha mãe fazem todo o esforço para conhecer mais sobre o movimento paralímpico, sobre o esporte adaptado. E a gente vem para São Paulo para conhecer a ADD, que é uma Tá. associação para deficientes. E ali a gente tem o primeiro contato e encontro com o esporte paralímpico, com o movimento paralímpico. Isso final de 2004. Aí você já começa, no caso, a nadar, a treinar. Aí você já começa a tua jornada aí. Ali começa a minha jornada na natação mesmo, né? De esporte, é isso que eu quero fazer. Que aí me é apresentado, eu lembro, a gente senta numa mesa como se fosse aqui, e aí fala, olha, que legal, que bom que você está aqui, vou te apresentar, né? Quem nos atendeu lá, vou te apresentar esporte paralímpico, essas modalidades. E aí eu fui entendendo que o futebol no Paralímpico é o futebol de cegos Sim. ou para paralisado cerebral. Então, eu tenho má formação congênita, minha deficiência não se encaixaria nessa modalidade. Tá. Hoje tem o futebol de amputados também, mas que não entra na Paralimpíada. Aí eu falei, tá, outras modalidades e tudo, e falou da natação. Eu tinha visto o Clodoaldo nadando. Esse aí, eu quero a natação. A pessoa que me atendeu, Eliane, ela fala para mim, Daniel, você tem um perfil para ser um nadador. Faz muito tempo que eu trabalho com o esporte paralímpico, o movimento paralímpico, e eu vejo muito em você isso. E para mim isso foi incrível, né? Ela estava vendo uma pessoa que não tinha contato com natação, mas ela olhou e Você viu tinha um algo. perfil. E eu começo a nadar desde então. Eu falo, então tá bom, eu vou fazer isso aí. Qual foi teu maior desafio nesse aprendizado aí? O maior desafio foi realmente acreditar que era possível, porque tá bom, eu vou nadar, mas acaba sendo até uma questão engraçada. Eu E o chego braço? para nadar, a professora olha e fala que legal e tudo. Você sabe nadar? Não. Mas você falou que queria ser nadador? Ué, Eu só quero. eu só quero. Agora é uma questão. E aí eu lembro que eu vou ver eu vejo uma piscina de 50 metros pela primeira vez nesse momento que eu chego para fazer. E isso é algo que assusta. É. A primeira vez quando você vê uma piscina de 50 metros, né? Eu via piscinas de 5 metros, talvez, de 7 metros, mas 50 metros. E aí, ali, eu começo um grande desafio, né? Um medo, né? Será que vai dar certo? Será que é possível? E eu vejo que isso acontece na nossa vida. Em tudo. As transformações, as mudanças que você... Esses medo do novo que a gente Isso, tem. E aí, ali, para mim, era tudo novo, totalmente novo. E eu lembro que quando aí a professora fala, então vamos ver como que você se sai. E é incrível, a sensação, eu tenho essa sensação como agora. Eu entrando na água a primeira vez, ali naquela piscina. Ali eu falo que eu me senti completo. Olha que lindo. Ali eu não me via com deficiência. E isso era incrível. Tanto é que saiu uma reportagem anos depois disso. Um repórter pergunta para mim e ele faz algumas pesquisas científicas e eles queriam entender por que eu nadava muito rápido. Tá. E aí ele faz uma pergunta muito simples e a minha resposta para mim era muito simples e que depois eles fizeram um gráfico que ficou muito legal. Como que você imagina fazendo abraçada? Eu falei, imagino que eu tô dando abraçada com meus 5 dedos e puxo aqui a mão completa e tudo. E foi isso que fez uma grande diferença. Eles me fizeram como se eu tivesse os membros. E aí entenderam que realmente eu fazia abraçada como se eu tivesse todos os membros, Pra né? você faz abraçada Eu, se não que eu faltasse lembro, o nada. treinador explicava, vamos fazer assim, faz assim. Na natação convencional a gente faz isso. Eu imaginava fazendo tudo esse movimento. Sempre que eu nadei, eu sempre me imaginei desse jeito. E a força do que você faz era igual? Não vai ser igual porque a gente sabe que a pegada, né, a puxada na água com a mão, vamos ser bem sinceros, quem nada e entende um pouco de natação, a gente sabe que a mão é crucial na natação. Então, é verdade. E aí isso para mim é uma grande superação, né, por isso que eu imagino que eu não me via com a deficiência e aquilo contribuía para que eu fizesse o movimento e ajudasse
a nadar, né? Mas e o que que eles entenderam em relação à rapidez? Porque você é muito rápido. Aí nós vamos colocar outras pessoas na mesma competição, você Sim. sempre foi mais rápido. Qual era o teu diferencial? Aí Qual era o teu fomos segredo? descobrir, né, que o segredo era a perna. Você fez um trabalho de perna Sim, diferente? a gente sempre, vamos dizer assim, pensando num barco, o meu motor era a perna. Tá, O que me fazia nadar para frente rápido era a perna. O tá. braço servia como um grande equilíbrio Apoio, ali, tá. apoio, Hum. mas era a pernada que me fazia. Quando a gente descobre isso, nós passamos a treinar e dedicar, né, alguns treinos específicos só para isso, né? Que Então, é treino fora também. treino fora também. Então a gente acabava que eu lembro o meu treinador um dia fala para mim, olha, nós vamos ter que fortalecer mais essa perna. Você tem uma e nós vamos fazer ela valer por 3. Nossa. E foi isso que a gente sempre buscou, né? Que era o que realmente me fazia ser rápido, ser eficiente e nadar bem. E aí você passa a se dedicar a isso. E aí ali, naquele momento, né, quando eu conheço, em 2005, final de 2004, início de 2005, passo de fato a me dedicar à natação. Ah, mas não era um negócio tão simples. Nós estamos falando primeiro de esporte no Brasil. E outra, nós estamos falando de esporte paralímpico. E eu estava num momento crucial para terminar a parte de escola, pensando o que eu ia fazer da minha vida. E nesse processo todo, eu classifico para ir para o meu primeiro campeonato mundial, em 2006, em Durban, na África do Sul. E ali eu trago 5 medalhas, 3 de ouro, 2 de prata, 5 recordes das Américas. Você já foi Não, assim? foi sensacional. E aí eu lembro que eu tô ali e falo, gente, que incrível. Mas até então eu não tinha uma noção, uma ideia do que estava acontecendo. Quando eu volto pro Brasil, passo a dar minha primeira entrevista, e até é engraçado a gente assistir isso depois, né? Que mal sabe falar, né? E bem É. acanhado, tímido. E aí a minha vida começa a mudar ali naquele momento, né? Eu passo a entender que eu preciso me dedicar mais, eu preciso treinar mais, e ali vem, através dessa conquista, o meu primeiro patrocínio. Até então eu tinha o patrocínio. Sim, Meus pais, né, te com toda a ajudando. dificuldade deles, me ajudavam. É, E aí começo a falar, pô, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. Passo a ter o meu primeiro patrocínio junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí eu passo também a me dedicar mais aos treinamentos, a treinar mais, entendendo que ali estava começando um ciclo, porque 2008 aconteceria a Paralimpíada, né? E é o grande sonho do atleta, né? Ir para uma Paralimpíada, para uma Olimpíada que seja. E aí eu começo também nesse meu sonho, nessa minha caminhada para chegar e realizar esse sonho. E Para você, assim, quando você foi na primeira vez na Paralimpíada, tá fora, como é que foi essas medalhas? Quando você vai para o pódio a primeira vez, numa Olimpíada, como é que primeiro que é um foi para você? sentimento incrível, né? É a realização de um sonho. Se a gente conseguir trazer isso em palavras, é a Eu realização de um nem sei se sonho. você sonhava com isso, quer dizer, de repente, né, vem Não, eu nossa, concordo. meu Deus, eu tô Você vê, aqui hoje eu no falo assim, ó, se alto. você pegasse aquele garoto, 16 anos, quero fazer a natação, é isso aí que eu quero fazer. E aí fala para ele assim, escreve uma carta. O que você imagina conquistar? Eu não chegaria nem perto de tudo que eu conquistei. Porque para mim já estar nadando era uma grande conquista. Já estar indo para um campeonato mundial era uma grande conquista. Eu não sabia que tinha Isso isso. que eu tô falando, você não sonhava alto, você Não, sonhava eram metas isso. E possíveis. aí, vamos para um Parapan. Poxa, Vamos. vamos. Então, treinei, dediquei, índice, conquistei a vaga e nadava. Só que eu chegava na competição, primeiro Parapan em 2007, 8 provas, 8 medalhas, as 8 medalhas de ouro. Você arrasava. E aí Então, assim, a minha carreira aconteceu tudo muito rápido. Por mais que sejam 17 anos, foi tudo acontecendo. E eu fui me adaptando e aprendendo e evoluindo E no treinando meio cada vez disso e treinando mais. cada vez mais. E aí chega a primeira Paralimpíada. 2008, China, Pequim. Eu lembro que eu já estou treinando, claro, com uma grande possibilidade de ir, e começo a assistir a Olimpíada. Eu estou assistindo a Olimpíada e estou imaginando, daqui a pouco eu vou estar lá. Que coisa incrível.
Mas Porque isso é é uma... depois, né? Imaginando, né? São 15 dias depois, né, que começa a Paralimpíada. É. E aí a gente vê, naquele momento, você começa a ver grandes atletas. Aí Cielo faz história ali, conquista a medalha. Já tem uma questão muito legal para o país, para o Sim, Brasil, na natação. E aquele cubo d'água, quem gosta de esporte vai lembrar, né? Era um sim, cubo sim. d'água e era lindo aquilo. Nossa, imagino você já E aí a gente pensando, né? vai. Eu consigo a vaga, classifica para ir, faz a viagem, chega, né? Uma coisa é competir mundial, Parapan, e não tô desmerecendo essas Não, competições, mas gente. São Olimpíada é diferente. exato, né? É, E aí cheguei é o mundo lá, inteiro é o lá. mundo. 4.500 É o mundo atletas inteiro. do mundo todo, de É. todas as modalidades. Que momento incrível, que legal estar lá. E eu vou e nado aquela Paralimpíada, supero todo o nervosismo, aprendo a lidar com tudo aquilo e conquisto 9 medalhas, né? Foi um grande 4 feito. ouro, 4 prata, 1 Nossa, eu bronze. lembro que foi uma explosão. A primeira medalha de ouro do Brasil sou eu que conquisto. Nossa, foi a mídia, foi toda em E cima. foi legal porque foi no dia 7 de setembro de 2008. Do outro lado do mundo, né? É, Poder ouvir o hino do país na deve ter minha sido primeira prova realmente. com recorde Foi seu mundial. primeiro pódio Foi meu em primeiro pódio em Paralimpíada. Paralimpíada. Então, se me perguntarem, tem uma medalha importante? Essa é uma medalha importante porque ela abre caminho para as outras. É verdade. E foi numa data importante, né? Uma data especial. Eu falei, essa é Todo para um não esquecer simbolismo, mesmo, né? Essa tem é todo um simbolismo. questão de patriotismo mesmo, né? Não tem como assim não esquecer. Você esquece a primeira? Não, não tem como. Essa marcou porque foi no dia 7 de setembro de 2008, no 100 metros livre, com recorde mundial, 1:12. E ali começa e abre um caminho para uma grande carreira em Paralimpíadas, né? Que foi incrível. Então, 2008 ela se torna muito especial nesse Todas sentido. as outras. Foram 4, né, que Foram você. 4 Cada uma você Paralimpíadas. aprendeu um pouco. Não tenha dúvida, né? Aí 2012 já passa 4 anos, né? Você já vai amadurecendo também, já vai se tornando Já um pegando as atleta. manhas. Exatamente, é isso, né? E você vai ganhando isso no É. esporte, e aí você já sabe de adversários, já conhece Já tinha um mais, já respeito tinha um diferente em respeito relação a diferente. você. E tanto é que foi, né? 2012 são 6 provas individuais, 6 medalhas, 6 ouros, com 6 recordes mundiais. Então, foi excepcional ali essa Paralimpíada. E já estava num momento importante da minha vida, né? Já estava noivo para casar. E foi a primeira Paralimpíada que meus pais puderam assistir. Eu sempre falo assim porque Pequim Que era presente! Pequim muito distante, a É. gente não tinha condições mesmo, condições financeiras mesmo de Sim. estar indo, mas 2012 a gente consegue isso e eles vão para assistir as E você ganha. Paralimpíadas. A Raquel foi A também? Raquel foi também. Ah, E foi um momento muito especial, né? De atleta, mas também pessoa, né? Já tô sim, ter sua família a minha ali. família junto comigo na primeira Paralimpíada deles, né? É. Mas antes disso, de chegar a 2012, né, que tem esse 2009 o Brasil ganha para sediar os Jogos de 2016. É verdade. Eu estava lá Você fala, também. nossa, vai ser no meu país. Isso. Vai ser no meu país. E aí começa um outro sonho, mas eu tinha o sonho de 2012. 2012 acontece. Aí agora só se fala em Rio 2016. Rio 2016, Rio 2016. E se torna o grande sonho, o grande objetivo, né? Então, realmente, cada Paralimpíada, ela passa a ter um gosto Tinha especial. uma meta diferente, né? Tinha uma meta Então, diferente. A gente até então só tinha competido, né? Eu, pelo menos, só tinha competido Paralimpíadas longe de casa. Torcida, por mais que tinha um brasileiro ou outro, não era a maioria. É diferente no Brasil, né? É diferente. E aí vem 2016. Terceira Paralimpíada, muito mais maduro, já com uma carreira consolidada. E aí é no Brasil, né, que eu conquisto mais uma vez 9 medalhas. Daí me torno ali o maior atleta masculino da história dos Jogos. E o incrível de tudo, você sabia? Não sabia. Eu não sabia que se eu conquistasse 9 medalhas, eu podia superar o atleta que tinha 23 pódios. Você não estava fazendo essa conta? Não estava fazendo a conta. Eu estava focando que eu sabia que eu ia nadar 9 provas e eu tinha que me focar nisso aí, uma prova por vez. E eu sempre fiz isso na minha carreira.
essa competição são 9, eu vou nadar um dia, depois no outro, e assim vai ser até terminar a minha carreira. E sempre foi. Mas quando eu conquisto a 9ª medalha, vem a pergunta. Isso me assusta num princípio, eu falo, ué, são 24 medalhas, então agora, superando, que era um Você é outro o maior de nadador, e eu todos. acabo me tornando o maior masculino da história, né? O maior atleta masculino da história. E, então, tem esse gosto especial de competir em casa, Uhum. conquistar esse feito, e além de tudo, ter 2 filhos me acompanhando lá, né? Você vê, cada um foi um pouquinho da sua Foi um jornada, né? pouquinho, porque quando a gente ganha para sediar lá em 2009, eu falo, poxa, seria incrível se eu tivesse algum filho me acompanhando. Não era nem casado, não tinha nem encontrado a Raquel ainda, e aí a gente se encontra Olha que e legal, acontece, né? Isso é incrível, que né? jornada legal. E aí chega lá o Azaf e o Daniel, eles lembram um pouquinho, o Daniel quase nada, que era bem bebezinho, mas estavam lá acompanhando, vibrando e torcendo junto comigo, né? E aí 2020, Já que 2020 foi na pandemia, né, foi que na não teve. pandemia, né? 2000 se torna E aí aí você Tóquio 2021, né? Mas que é a Paralimpíada de 2020, que aconteceu em 2021 por causa da pandemia. Eu já tinha decidido, eu já estava decidido após Rio. na verdade, é um ponto até que eu quero tocar com você, porque assim, existem não é muito fácil, mas existem classificações, né, categorias. Sim. Aí ele começa a ganhar tudo. Ganha tudo, ganha tudo. Aí o que que o comitê resolve fazer? "Ah, espera aí, ele tá ganhando muita coisa, vamos dar uma dificultada aí no negócio", e muda as regras. Eu fiquei É, horrorizada com aquilo, eu lembro na época, eu fiquei horrorizada, eu queria que você explicasse o que aconteceu. Que foi é, você acabou desanimando por causa disso, né? infelizmente essa é a realidade, é isso que "Não, aconteceu. tá ganhando muito, espera aí, tá muito fácil". Acho que eles pensaram que estava fácil. 2017 começa essa mudança e a gente entende que isso vai acontecer. Começamos a lutar por isso, brigar por isso, no sentido realmente de, olha, tudo bem, a gente entende que o esporte evoluiu, mudanças são precisas em muitas coisas, mas o que estão fazendo não está certo. Só explica, por favor, para as E pessoas aí vamos lá. entenderem. Nós passamos por uma classificação funcional, que é o nome. Como que é essa classificação? Você é avaliado por médico, que são, vamos colocar, licenciados pelo Comitê Paralímpico Internacional, e aí você passa por essa avaliação. Digamos que a Silvia é a médica. Então eu chego com todos os meus laudos, com todos os meus exames Uhum. que é pedido, apresento tudo isso, você vai analisar, você vai olhar tudo aquilo, e aí você vai fazer perguntas, você vai clinicamente me avaliar, Ah, porque de repente eu falo, ó, tem uma lesão tá, no braço, mas você olhando, não sei, né? tá. Então você vai me avaliar, vai vir, vai me examinar, e tem mais uma pessoa junto, que também é um outro médico, são 2 pessoas então que ficam numa consulta, Tá, numa ok. avaliação. Hã. Ah, mas só fica nisso? Não, a gente vai para a piscina, a gente entra na água, entra na piscina, faz as avaliações que eles pedem. Ah, você nada borboleta, que são os nados, né, os estilos. Nada costas, nada peito, nada crawl, nado, faz isso, faz aquilo, boia. Faz muita coisa. Tá. Você passa por esse Pra processo. saber qual vai ser a sua categoria. Isso. E como que Ok. funciona a categoria? S, swimming, natação em inglês. Físico-motor, de S1 a S10. Físico-motor, deficientes físicos. Visual de S11 a S13. Deficientes visuais, S11 a S13. Intelectual, S14. São as 14 categorias, né, classificações que a gente tem Na na natação. natação. Ok. Tentando explicar de uma maneira bem rápida aqui, quanto maior o grau da deficiência, menor o número da classe. Tá. Então, um tetraplégico, né, ele seria um S1, um S2, uma deficiência severa. Um S10 é uma deficiência mínima, né? Então, o que seria uma deficiência? Falta de um dedo? Não, a falta de dedo não entra na Paralimpíada, né? Entendi. Porque é apenas um dedo no sentido que isso não vai afetar tanto a sua performance, vamos dizer. Então, precisa ter pelo menos uma mão que você não tenha. Então, se você não tem uma mão, e aí você, vamos dizer que o S10 seria essa categoria. Ok. Estou tentando trazer aqui para as deficiências para a pessoa entender. Visual, a mesma coisa. Ok. S11, visual total. Tá.
S12 enxerga um pouco, S13 um pouco mais. Tem as porcentagens. Cada um dentro da sua categoria Dentro da sua compete. categoria Ok. compete. Então, quando eu sou classificado, eu sempre fui S5. Essa sempre foi a minha categoria. Tá. E aí eu E competi nesse 5 você ganhou todas as S5, eu medalhas. competia sempre S5, com todos S5. Ok. E aí sempre fui disso. A minha carreira toda, 17, não foi 17 anos, foi 15 anos da Uns minha 15, carreira, eu é. fui na mesma categoria. E aí tinha os atletas S6. Na teoria, esses S6, eles têm uma deficiência também, claro, mas que não é compatível com S5. Então, por isso que ele estava no S6. Eles decidem fazer uma mudança na classificação paralímpica, na natação, e aí essa mudança ela nos afeta muito. Não só a mim, mas outros atletas brasileiros são afetados, inclusive um grande atleta brasileiro, André Brasil, que também teve grandes conquistas, 14 medalhas paralímpicas. Ele passa por essa classificação e ele não é mais apto a competir. Por 3 ciclos ele competiu. Com essa mudança que acontece, ele não... O que estavam dizendo, falou, olha, você competiu, mas agora você Agora não mais. não mais. Não... E aí você vai falar, mas Daniel, como isso? Eu não sei te explicar. Infelizmente, Quem essa tem é... ideia? Essa é a realidade. E aí acontece também na minha categoria. Então, atletas que eram da S6 vêm para S5, E eles têm mais habilidade. tem mais habilidades, né? Tem menos deficiência, vamos Tá. dizer assim. E E é passam a onde competir começa junto com você. a afetar muito. Isso, com toda certeza, me afeta, não por performance, não, mas por Questão de por não justiça. achar justo. Não Claro. achava justo. E o que eu sempre lutei. Tudo bem, querem mexer na classificação. A classificação acontecia como eu te falei aqui. Agora vamos pensar o seguinte: você olha papel, então você olha o papel, você me avalia e me dá uma classificação. Isso é subjetivo. Claro, eu avalio do jeito que eu quiser. Isso é subjetivo, porque você vai avaliar, e tanto era, porque e tanto continua sendo, só que virou mais subjetivo. O que mais me falaram, eu acho que você faz isso. Você não pode achar. É. Você está lidando com o futuro de atletas, então você tem que verdade, ter com uma convicção e vida. certeza. O que nós sempre falávamos, quer mudar? Traz a tecnologia a favor. Se eu falo de fato que não mexo a perna direita, coloca aqui uma tecnologia para ver se eu não mexo, se eu não tenho Sim, força de sim. fato, se eu não consigo fazer. Por que começou a acontecer? Atletas falavam que não faziam o movimento, eram classificados, na competição faziam o movimento. Ah, entendi. Entendeu? Então, isso passou a acontecer muito, ainda acontece, e é um grande problema E hoje. isso é uma coisa que você quer agora fora lutar contra A isso. gente quer lutar contra isso, né? A gente acredita, assim, É tua meta agora? a gente vem buscando isso, vem realmente tentando, não tá fácil, mas a gente vem tentando fazer isso para poder realmente entender, ok, as mudanças elas são precisas, mas a gente precisa trazer mudanças positivas e que de fato vão contribuir. Claro. A tecnologia é uma delas, a tecnologia está Nossa, aí. tá Hoje a tecnologia ajuda o esporte. Com Você certeza. filma, você avalia seu nado, trazendo para a natação, né? Sim. Ela tem que contribuir para que realmente a classificação também passe a ser um mínimo subjetivo. Ai, Eu não posso achar isso. nada. Eu tenho que Posso ficar no realmente olhar ter humano? certeza, né? Então, eu não É. posso ter essa... não, eu acho que ele não sai assim, acho que ele não faz desse jeito. Não posso Você achar. não Eu tenho acha que ter nada. a Tem que certeza todo naquele mundo a mesma momento, avaliação. porque daí todo mundo passa pela mesma avaliação, do mesmo jeito. Entendi. E aí, tanto isso é real, que se eu passava numa bancada, o país tem possibilidades, quando não concorda com o resultado, de protestar aquilo. Uhum. Então, digamos que eu passei por uma classificação, você me avaliou, Silvio, e você fala que eu sou S7. Tá. Nós, como Brasil, país, não concordamos, nós vamos protestar tá. isso aí. Tá. E aí, vou para uma outra bancada, ou seja, outros 2 médicos vão me avaliar. Entendi. O que eu penso? Se não é subjetivo e é objetivo, você me diz que eu sou S7, na outra, o que eu vou ser? S7. S7. Eu devia ser, É. mas não. Não. Aí na outra eu passo e falo, Não, você tá errado. ali eu sou 7, aqui eu sou 4. Aí virou bagunça. Então isso realmente é uma coisa que não... Pode comprometer o futuro paralímpico. Agora você falou tudo, né? Esse é um grande receio que a gente tem, né?
a credibilidade que o movimento paralímpico vem conquistando não pode ser perdida, né? Não só o movimento paralímpico brasileiro, mas o movimento paralímpico, ele vem conquistando a sua credibilidade. Cada A vez gente mais. vem Vai ter mostrando um retrocesso nisso isso. tudo. Até nos Então, atletas. claro, Uma porque desmotivação total. tem muitos atletas que falam, vou para outra modalidade, inclusive. Vou continuar Vou aqui. fazer, não vou É nessa. justo. Então, assim, deu uma evoluída, tá? Desde quando eu paro ali em 2021, isso dá uma evoluída, uma melhorada, mas está longe do que eu entendo ser ideal. E eu, Daniel, aqui não sou só eu, são algumas pessoas que a gente Sim, conversa, lutar por isso. que lutamos e tentamos fazer isso. É uma mudança de cultura mesmo, então por isso que também acredito que vai levar um tempo. Você já mudou tanta coisa, né? Mas a gente consegue, né? Você acredita que a superação tem mais a ver com o físico ou com o emocional? Eu acredito muito no emocional. O físico vai contribuir para a superação acontecer, mas ali dentro do coração você precisa acreditar antes. Então isso para mim sempre foi importantíssimo, né? Porque eu entendi que não é uma deficiência que define quem eu sou. O que define é o que está dentro do meu coração. E ali eu entendo que isso é superação. Ah, porque você tem uma deficiência e superou. Não. Se você olhar a sua vida, você pode não ter deficiência. Em alguns momentos você se superou. Porque às vezes chegaram para você e falaram que não ia dar certo. Às vezes, Silvia, para você começar esse projeto aqui, foi falado tantas coisas que você não ia conseguir, que não ia dar certo. Muitas Mas barreiras. você acreditou. Você está aqui hoje, está fazendo isso aqui. Grandes nomes estão passando por aqui. Verdade. Porque assim, as pessoas olham hoje e acham incrível. Mas teve um começo. Teve um começo, né? Isso para mim é superação. Isso é uma superação. Isso é uma grande história construída. Então, eu vejo que é o acreditar. É aquele passo de fé. É a fé realmente que move montanhas, mas no sentido de mover realmente o que é preciso para acontecer, né? Então, porque assim é fácil hoje a gente falar, pô, 100 medalhas. Nossa, que legal. Foi fácil Foi conquistar, incrível, né? E tudo. Mas eu acreditei naquilo, né? Quando eu falei que eu mergulhei na piscina e me senti completo, ali é isso. Eu acredito nisso aqui. Isso aqui vai dar certo. Existe alguma dor emocional que foi mais difícil de superar do que os desafios físicos? Sim. Os desafios físicos, eles doem num dia, no outro você vai numa fisioterapia e resolve ele. O desafio emocional você não consegue resolver tão simples assim. É verdade. Você precisa aceitar e fazer acontecer, né? Então, teve muitos desafios da minha infância e que vamos dizer, não traumas, mas mágoas que você traz e que você precisa entender que isso não vai agregar nada na sua vida. Olhar de uma outra forma. Olhar de uma outra forma, né? Então, quando você falou do sorriso, hoje é fácil contar, mas não foi fácil passar. Mas eu tenho certeza que aquela escolha de sorrir e seguir em frente, ela sim fez em alguns momentos cruciais da minha vida. Mas eu acho que, não sei, posso estar enganada, mas mesmo nos momentos de dor você sorria. Exato. E é verdade, viu? A tua blindagem. Peraí, eu vou chegar com um sorriso que a coisa vai ser melhor. E é verdade, isso faz parte mesmo. Ninguém você tem sabia o que razão. tinha no teu coração, mas você estava sorrindo. Isso. E é isso. Não é? É. Na piscina, eu admiro, né? Quem fica na piscina. É um silêncio, coisa, a gente fala monótona. Não a tua competição, mas Não, mas no é treino, verdade. é monótono. Então, na piscina, onde tudo parece silêncio, né? E o movimento. Que tipo de diálogo você tem com você mesmo para aguentar esse treino? Que legal isso aí, hein? Eu sempre falo o seguinte, e hoje eu faço palestra e às vezes eu falo para grandes executivos. Eu traço uma comparação. Quanto mais no topo se falam aí de mercado hoje, mais solitário. Vai fazer natação, então, que você vai entender o que é ser solitário. Aí vai entender o que é ser porque solitário. você quer... Vamos pegar outros esportes, então. Pega esportes individuais, a corrida, que está muito em alta. Se você sair correndo, você vai encontrar alguém correndo e talvez vai conversar. É sozinho, ok? Mas você tá... Tem a chance ainda de A ter natação, alguém. gente, como que você vai conversar? Você vai pôr o rosto na água e você vai ter que concluir aquilo para pelo menos tentar conversar depois. É verdade.
E Você ali, com o seu eu lembro assim, eu pensamento. falo, pô, a gente sabe qual azulejo da piscina tá quebrado, qual tá trincado, qual tá descolorido. Sério, você fica se distraindo? É, e aí, nesses momentos de azulejo, também vem as questões: será que eu vou conseguir? Tem esse questionamento? Será que vai dar certo? Tô passando por isso aqui, tô enfrentando isso. Dá tempo de pensar em tudo também, né? Muita coisa. Você Deixa resolve, eu você falar, você coloca o resolvia problema. problema e de repente você tava com outro problema de novo, porque então é ali que eu sempre falo que forma o grande campeão. É ali que a medalha de ouro ela é conquistada. Naqueles seus pensamentos. É ali que o extraordinário da sua vida pode acontecer. São nesses pensamentos. Hoje, o que que a natação serve para mim? Para esses momentos de resolver questões da minha vida. Então, eu entro na piscina e me conecto ali novamente. Isso é muito importante. Mas durante o treinamento, é ali que você tem que ter assim, a seguinte frase para mim que faz uma grande diferença: clareza no seu propósito. E não é sobre vencer o outro, é sobre vencer você mesmo. Exato. Essa é a maior luta? Nunca foi para vencer o espanhol, o americano. Sempre foi para realmente me superar. E quando você tem um propósito claro, você não para na primeira medalha. Agora, quando você não tem um propósito claro, se na primeira medalha você já se satisfaz. E isso eu vi e aprendi no esporte. Porque sempre perguntaram, poxa, você conquistou 27 medalhas, 14 de ouro em Paralimpíada. E não é pouco, hein? 14 de É, ouro. Pensa quantos atletas tem lá? 4.000, né? exato. 4.500. 4.500 do mundo inteiro tem o quê? Uma medalha de ouro Sim, para cada modalidade. é. Então você para pensar e você fala, se você basear sua vida em uma conquista, quando você conquistar, acabou. Acabou. Agora, se você baseia sua vida no propósito que você tem, e meus pais sempre falam que eu sempre falei que eu queria fazer a diferença. Qualquer coisa que eu fosse fazer. O que você vai fazer quando crescer? Eu quero fazer a diferença. Você falava isso? E aí é muito legal, né? Porque eu tinha pensado em fazer engenharia, porque meu pai é engenheiro, ser atleta e tudo. E hoje eu acredito que, de alguma maneira, eu faço a diferença. Com certeza. Através das conquistas, medalhas, representando as pessoas com deficiência, através do meu projeto, o Instituto Daniel Dias, Nadando com Daniel Dias. A gente está impactando quase 900 para crianças. Qualquer aluno ou só para com Crianças deficiência? com deficiência. Crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos. Então, estamos impactando quase 900 crianças. 900, parabéns! Obrigado. Então, a gente Onde é o Instituto? Hoje o Instituto funciona em alguns lugares, né? A Ah, gente está em que Curitiba, legal. Ponta Grossa. Aqui, estado de São Paulo, é Valinhos, Hortolândia, indo para Atibaia, que é onde eu moro. Que legal. Paulínia, nós vamos também. Estamos indo para Minas, perto de Camanducaia. Daqui a pouco eu espero poder Vai chegar voltar em lá pra Camanducaia? Estamos indo para Extrema também. Por quê? Porque você viu essa carência que existe Exato. do esporte como transformador, Exatamente. natação. Então você fala, foi o esporte que mudou sua vida? Foi. Claro que E podia sim. ser qualquer outra modalidade, mas é o esporte que transformou. E você sabe que esse esporte vai transformar também essas, hoje, 900 Eu crianças? não tenho dúvida. E não são só 900 crianças, são 900 famílias, porque as famílias não estão prontas para isso. Ninguém está. Ninguém está pronto para ter um filho com deficiência. Por mais, a gente pode ter a tecnologia que for. A gente pode ter a informação que for. Mas nós não idealizamos isso, entende? Quando eu falo isso, é real, Silvia. Sabe por quê? Pega a minha vida de atleta. Sabe o que eu queria? Ganhar uma medalha de ouro. A gente não sonha com medalha de prata. E eu não estou desmerecendo, gente, por favor. Eu também tive conquistas de medalha de prata, de bronze. São grandes, grandes conquistas. Mas nós sempre idealizamos o extraordinário. Mas o extraordinário, ele pode ser uma medalha de prata, ele pode ser uma medalha de bronze. Ele não necessariamente vai ser uma medalha de ouro, mas ele vai ser o extraordinário, uma grande conquista. E isso acontece com essas mães. Elas idealizam, esperam o ouro, né? esperam o ouro. E esse ouro vem muito maior do que elas imaginam. Hoje, é claro que se a minha mãe falar aqui um dia, vamos lá, ela vai contar que não foi isso que eles imaginaram, que eles sonharam.
mas o processo cura. Ele traz cicatrizes, mas ele cura também. É. E isso a gente vê, né? Então, por essas famílias não esperarem isso, o papel do Instituto hoje não é ensinar essa criança a nadar, é trazer esperança. Com certeza. Sabe? Porque hoje, de manhã, olha que legal, né? Hoje eu fui, Silvia, num dos polos que a gente tem. E tem um menino lá, ele chegou pra mim e falou: Oi, eu sou o Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. E ele é pequenininho, não é que ele é grande não, gente. Eu falei: Pô, Pedrão, e aí, tudo bem? Ele: Tudo bem. Porque eu tava conhecendo ele. Aí a mãe vem e me fala: Olha, nós estamos há 2 meses no projeto. Ele não gostava de tomar banho. Ele não gostava do corpo molhado. Hoje ele tá afundando a cabeça. Olha que... Sabe o que é legal, Silvia? Eu tô ensinando essa criança a nadar? Não. Não, você tá dando a Aí a vida mãe pra falou ela. assim: Não, mas não acaba aí. Que pra mim já tava lindo isso aí, sabe? Ele não come qualquer coisa, mas a gente dá um lanchinho para as crianças depois da natação. E esse lanchinho é bem simples, mas é um lanchinho. Tem uma bolachinha, uma barrinha e um suquinho. Ele nunca tinha comido essa barrinha, pois agora ele come. Socializar. Uma coisa nós temos, Silvia, vida social. Sim. Essas mamães, elas não têm. E elas aprendem também a E ter. elas aprendem a ter também. Então, Nossa, quando eu fui quantas vidas você tá entendendo isso, transformando. né, o que esse projeto podia fazer, e aí que é o incrível, né? A minha mãe conta justamente isso, né? Que faltou, talvez, isso aí para ela, né? Aí é que tá. Não tinha um Não instituto tinha um perto, instituto perto de perto, você. não. E hoje a gente, por isso, qual que é o seu sonho hoje? O meu sonho é que o instituto chegue em cada cidade, em cada E você vê município. quanta gente que tá precisando, né? Quantas pessoas Muitas, estão precisando. muitas crianças, muitas famílias. E é interessante você ver essa transformação da família. Que E incrível. às vezes você fala, é só uma natação. Não, não é. Não é, Nós não estamos falando exatamente. sobre natação aqui desde que começou a reportagem, Não, a exatamente. entrevista. Não é medalha, não é. Não. E hoje eu entendo, né? E aí, quando eu falo do propósito, eu sempre tive muito muito claro maior. um propósito. Não era as 100 medalhas. E olha que são 100 medalhas, é uma grande conquista. É. É muito maior que isso, né? Porque não para aí, não acaba só aí, né? Não acaba nas conquistas, nas medalhas. Ele continua. Com E certeza. essa é a nossa vida, de fazer a diferença. Se a gente sonhar em fazer a diferença, já vai ser lindo, porque o que você se propõe a fazer, você faz com excelência. Deixa eu ver o livro aqui, deixa eu só mostrar o livro. E esse livro, infelizmente, a gente está acabando. Valores de Ouro. Isso. Dá para ver aqui, né? Dá. Nesse livro que você lançou, tem muita coisa sua, claro, mas tem principalmente, nós estamos falando de propósito aqui, nós estamos falando de valores, né? Isso. De projeto de vida. Quais são os principais valores, né? Os princípios que transformam a minha história. Claro que você não vai falar tudo, porque é do Marcos Buzara, ó. O grande Marcos Buzara, meu amigo. O que pode você passa de mais importante, assim, citar só um tópicozinho que seja importante para a gente até encerrar a nossa entrevista? Bom, eu trago aí, são de fato princípios que, vamos dizer, nortearam a minha vida e que eu sempre digo que tá aí dentro, tá dentro do coração. Tem muita coisa que às vezes você vai ler, vai parecer até um papo filosófico, eu brinco, mas não tem nada não, gente. É coisas que realmente mudaram a minha vida e fizeram a grande diferença. Um deles é a fé em mim. Acreditar em mim, acreditar que eu podia realizar. Acreditar é quando eu conto o episódio que eu encontrei a piscina de 50 metros. Dar esse passo, acreditar que era possível, acreditar no meu talento, no dom. Você é bom em fazer algumas coisas. O problema é que hoje a gente precisa ser bom em tudo. Não, você não precisa ser bom em tudo, Nossa, não. nem fale, é uma cobrança, né? Exatamente. Você Mulher, precisa... então, tem que ser isso, tudo. tem que ser mãe, tem que fazer isso, tem que... Gente, por favor. Muita gente se cobra. Eu concordo, já tem uma cobrança nossa, mas não queira ser bom em tudo. Você é bom em algumas coisas que já está o suficiente, então focar nisso, acreditar nisso. E com isso eu falo da constância, né? Um outro princípio que eu trago aí. Porque muito se fala em disciplina que o atleta tem, é verdade, o atleta tem disciplina, ele tem determinação, né? Eu também falo da determinação aí, mas para mim a constância é algo crucial na nossa vida. Não adianta ter talento se você não for constante. Não adianta, porque
o talento sozinho, se você não treinar, não dedicar e não fizer isso com constância, né? Não iriam ficar 17 anos de carreira no auge, Não é só conquistando. disciplina, é É constância. constância, né? E é o grande desafio. Porque não são todos os dias, né, que a gente está motivado. É, com certeza. Se alguém aqui acordar todo dia motivado, já tem que conversar comigo que eu quero aprender, porque Não, eu sei que não é. é. A gente tem o dia muito difícil. Tem um dia que você não quer sair da cama, mas você levanta, você faz e você vai. São esses dias de superação. Uhum. Porque o dia que a gente está sorrindo e pronto para fazer é fácil. Eu falo, tem dia que eu tô no modo avião. Boa, boa. Tudo bem, Silvia, eu tô no modo avião É. hoje. Eu aí não quero falar com ninguém, fechar a cortina, nem o vizinho ver que eu tô Isso, em e casa. faz parte. É. Mas nem por isso a gente deve perder a constância, né? De seguir o propósito, de fazer acontecer. Então, para mim, são princípios, tem outros ali, mas que eu trago Os que principais. fizeram uma grande diferença, né? E com tudo isso, eu encerro o último capítulo falando sobre a inspiração. O Inspiração. quanto eu acredito que a inspiração ela é crucial. Clodoaldo foi uma grande inspiração para mim. Nossa, você é para tanta gente hoje, né? E hoje, né, poder ser essa referência, essa inspiração para tantas pessoas. E aí, voltando a falar da minha visita hoje lá, não só o Pedrão, mas os outros, né, querem tirar foto. E olha que algum deles nem me viu nadar, Mas né? você já é um ídolo Mas para eles. já tem um carinho enorme, porque os pais veem isso. E ali os pais se veem numa oportunidade de meu filho também pode, né? É. E aí ser essa inspiração é algo incrível, é algo prazeroso. E aí eu entro na piscina com eles, tipo, a gente nada, a gente faz uma Imagino. bagunça. E claro, todos eles querem ganhar de mim, né? Então eu falo, vai ter que treinar também, não vai ser tão fácil assim Você não não, deixa né? ninguém ganhar, Não, não. claro que não, né? Mas que eu acho legal que você cumpriu, aí você está cumprindo ciclos, né? São ciclos importantes. Você contou aqui a sua infância, adolescência, tudo que você passou para superar os seus desafios. Depois tem aí esse momento intenso das Olimpíadas, dos mundiais, das medalhas. E aí você sai no momento em que você sente uma injustiça muito grande com tudo, toda a sua jornada. Você sente essa injustiça dos próprios dirigentes, né? Uma coisa que você já falou aí que você vai mudar. E aí você passa a brilhar nos institutos. Hoje são 900, mas sei lá se daqui a pouco não serão 9.000, tendo esses espaços para chegar no Brasil inteiro, Isso. precisa do Daniel Dias. O Brasil todo, né? Lá o Roraima deve ter um monte de criança te esperando para ter uma oportunidade. Então, eu acho que é um leque muito bonito que você abre. Eu fico muito feliz de ter dado esse tempo. Agora está fazendo palestra uma atrás da outra. Obrigada, Raquel, ela que cuida de você, Isso. por ter permitido dele estar aqui. Agradecer de verdade e parabéns por tudo, viu? Obrigado, Silvia. Fiquei muito feliz de a gente se reencontrar, de estar aqui, de poder falar um pouco. E o que eu mais gostei, falar um pouco além do esporte. É. Né? A gente entender, claro, gente, falamos da medalha, conquistas, Sim. isso é Acho importante. importante falar da sua Sem trajetória. dúvida, sem Normalmente eu nem dúvida. falo muito de trajetória, porque eu acho que Sim. está tudo lá no Google. Mas eu acho importante dar essa continuidade, porque é uma trajetória Sim, diferente. sem dúvida, né? E poder falar um pouquinho do que de fato me move, o que faz prosseguir. Então, agradeço de coração. Muito obrigada. E o nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.